Quem mandou matar o Padre Henrique? Recife, 1969. O Brasil vivia um dos períodos mais sombrios de sua história. Naquela época, um jovem padre ligado a Dom Helder Câmara desapareceu. Seu nome? Antônio Henrique Pereira Neto. Na manhã seguinte, seu corpo foi encontrado em uma área de matagal, na região da cidade universitária, no Recife. Ele tinha apenas 29 anos. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? E, principalmente, quem mandou matar o Padre Henrique? Henrique Pereira Neto era sacerdote da Igreja Católica e trabalhava próximo a Dom Helder Câmara, uma das figuras religiosas mais importantes de Pernambuco naquele período. Henrique também atuava junto à juventude e desenvolvia trabalhos sociais. Mas o Brasil de 1969 não era um país onde esse tipo de atuação passava despercebido. O país estava sob uma ditadura militar. Gente, não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. É a aplicação da lei, a lei foi aplicada. Então não houve retrocesso. Que modifique a lei, então. Que retrocesso? Coisa nenhuma. E Dom Helder Câmara era visto pelas autoridades e por setores ligados ao regime como uma figura incômoda. Padre Henrique estava próximo dele. E isso teria consequências. Segundo registros históricos, o ambiente ao redor de Dom Helder Câmara e de seus colaboradores era de crescente tensão. Havia ameaças, havia vigilância e havia medo. Até que, em 26 de maio de 1969, Henrique desapareceu. Naquele momento, ninguém sabia exatamente o que havia acontecido. Mas algumas horas depois, a história se tornaria ainda mais assustadora. Padre Henrique havia sido sequestrado. Seu desaparecimento mobilizou pessoas próximas e aumentou a preocupação de quem já vinha acompanhando o clima de perseguição política. No dia seguinte, uma notícia ainda mais chocante chegou. O corpo do sacerdote havia sido encontrado em um matagal na região da cidade universitária. O que deveria ser apenas o desaparecimento de um jovem padre havia se transformado em um assassinato. E as circunstâncias da morte levantaram imediatamente uma suspeita. Aquilo poderia ter sido um crime político. As investigações começaram. A morte de Henrique passou a ser analisada dentro de um contexto muito maior. De um lado, havia a versão oficial e as investigações realizadas na época. Do outro, estavam as suspeitas de que o assassinato tivesse relação com a repressão política daquele período. O nome de Dom Helder Câmara aparecia inevitavelmente nessa história. Henrique era seu colaborador. Era próximo de pessoas envolvidas em trabalhos sociais. E estava inserido em um ambiente em que já sofria ameaças. Mas havia uma pergunta que continuava sem resposta. Quem havia ordenado o assassinato? Com o passar dos anos, o caso continuou sendo lembrado e investigado dentro da história da repressão política durante a ditadura. Documentos e testemunhos passaram a fazer parte de um esforço maior para reconstruir o que havia acontecido com vítimas daquele período. O caso do Padre Henrique passou a ser reconhecido como um episódio relacionado à violência política daquele período. Mas identificar todos os responsáveis pelo crime, essa é outra história. Mais de meio século se passou. Recife mudou. As ruas mudaram. As pessoas que viveram naquela época envelheceram. Mas o nome de Padre Henrique continua ligado a uma das páginas mais sombrias da história de Pernambuco. Um jovem sacerdote desapareceu. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte. E uma pergunta permanece atravessando décadas. Quem mandou matar Padre Henrique? Talvez a parte mais assustadora dessa história não seja apenas o crime. É saber que durante muitos anos existiram perguntas que ninguém parecia disposto a responder. E que algumas delas continuam sem uma resposta definitiva. E esse foi o caso do Padre Henrique.